Em instantes vai começar mais um programa Infância em Foco e no programa de hoje vamos conversar sobre separação dos pais e como lidar com esse momento. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... No trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Está começando mais um programa Infância em Foco. Você aí de casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pode chegar que a casa é sua. E você que estava aguardando, que ficou aí esperando o bloco para a gente conversar com a nossa especialista sobre separação dos pais, agora é o momento. Antes, eu quero apresentar a minha convidada. Começo falando sobre a formação dela. Ela tem doutorado em educação pela Unicamp, mestrado em psicologia escolar pela PUC-Camp, especialização em psicologia clínica, está finalizando a formação em psicologia clínica infanto-juvenil na abordagem da gestalterapia. E ela é psicóloga especializada em infância, atende crianças de até 12 anos de idade. Eu estou com a Heloísa Yusdorf Rocha Jimenez, mas ela gosta mesmo é de ser chamada de Lu Rocha. Lu, seja muito bem-vinda mais uma vez no programa. É sempre um prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço, Mari, estar com vocês aqui mais uma vez. É um prazer meu muito grande, né, de poder estar compartilhando sobre assuntos de extrema importância e recorrente, inclusive no consultório, né? E quero dizer sim, reafirmar o quanto eu gosto do meu apelido, né? É Lu Rocha, né? Embora também aprecie o meu nome e sobrenome, mas sou mais conhecida como Lu Rocha mesmo, né? E ela sempre diz, não é Lu de Luciana, é Lu de Heloísa. É isso mesmo. Lu, e realmente é um tema muito importante. E você foi a primeira pessoa profissional que a gente pensou para realmente, por toda a sua competência, para trazer esse tema aqui para a gente. Da primeira vez que você esteve no programa, nós conversamos muito sobre a importância da comunicação eficaz e eficiente com as crianças, que é necessário essa comunicação. E quando a gente fala em divórcio, nesse momento que é tão desafiador para os pais, né, para o casal, mas principalmente para as crianças, quando os pais tomam a decisão de não dar continuidade com aquele relacionamento, qual é o próximo passo? O que você recomenda, principalmente relacionado com a comunicação com os filhos?
Mara, a gente vai estar falando aqui, né, sobre separação, mas vocês vão verificar que no decorrer da minha fala é possível a gente generalizar aquilo que eu vou colocar como alguns direcionamentos importantes e interessantes que auxiliam a criança na compreensão, no caso da separação, mas que ele pode ser olhado em tantas outras situações que traz sofrimento para a criança, né? Situação, por exemplo, do próprio luto, seja por meio de pessoas queridas ou por meio, né, de animais de estimação, enfim. Quero ressaltar isso, né, porque é importante aquilo que eu for pontuando sobre a importância de conversar com a criança, a importância de falar a verdade para a criança, a importância de falar a verdade, embora nem falar toda a verdade de uma única vez, né? A importância de acolher os sentimentos, a importância de deixar e permitir que essa criança expresse os sentimentos. Então, embora a gente vai falar aqui da separação, é importante que todas essas colocações que eu for trazendo, exemplos que eu vou mencionar, é possível generalizar para outras situações que também acarretam sofrimento para a criança, né? Então, acho que a primeira coisa, Mara, extremamente importante a dizer aos pais é a necessidade de comunicar à criança sobre a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que aquele casal que antes se constituía como família não vai mais estar se configurando daquela forma. Portanto, que eles não estarão mais vivendo juntos, não estarão mais na mesma casa, né? Que estarão vivendo vidas diferentes. Então, essa verdade, ela precisa ser dita. Isso parece óbvio, né? Mas não é. Eu vejo com uma certa frequência, inclusive, os pais bastante confusos, bastante incertos ao como falar, e muitas vezes, pela essa incerteza, essa insegurança, acabam não falando diretamente com a criança. E isso é uma das coisas mais difíceis para a criança. Por quê? Por vários motivos. Um deles é o primeiro aspecto, que é uma ilusão os pais acharem que a criança não está percebendo nada. Você concorda comigo? Se há uma separação, ela não foi do dia para a noite. Com certeza. Né? E todo esse processo, né, a criança está vivenciando, ela está dentro do lar, está verificando que alguma coisa não está soando bem, e se ela não for comunicada sobre o que é, as fantasias pipocam, né, Mara? Aí a criança fica imaginando muitas e muitas coisas, inclusive dela poder pensar que ela pode estar sendo a causadora de alguma situação muito ruim que está acontecendo na família dela. Olha a gravidade. É muito grave. Então, tem uma frase que eu sempre vou repetir, que é: a verdade dói, mas a mentira nos enlouquece. Então, assim, é uma frase de um psicanalista do Bowlby. Adorei essa frase. E ela é essencial porque é muito comum, Mara, os adultos acharem que a criança não compreende as coisas. E ela compreende desde que você explique de um jeito possível de compreensão. E diante dessa ideia, dessa crença da maioria das pessoas acharem que a criança não entende, é muito comum que os pais falem a respeito de coisas na frente da criança, achando que ela não está entendendo, e ela está. Então, o que falar? Como falar? Quando falar é algo extremamente necessário e importante para a gente olhar. Porque olha só, como eu estava dizendo, Mara, há uma fantasia que a criança cria e que por meio dessas fantasias ela pode adoecer. Uma situação que aconteceu uma vez com uma criança, os pais estavam se separando e um dia o pai não havia comunicado nada para essa criança até então dessa separação. Esse pai estava saindo de casa com a mala na porta. Essa criança, que na época tinha lá seus 5 anos, agarrou na perna do pai, segurava as malas deles e dizia: papai, eu prometo ser bonzinho, não vai embora. O que essa criança está dizendo? Que ela está acreditando que ela é a causa da separação, e nunca é. A criança não tem responsabilidade por isso. E ela precisa saber disso. Ela precisa saber da verdade, né? E qual é a verdade? A verdade é que aquele casal que um dia já se gostou, naquele momento não se gosta mais daquela forma. Que eles, portanto, se não se gostam mais, né? Para pegar na mão, para beijar na boca, para ficarem juntos como família,
eles não podem mais viver daquela forma. Mas eles podem, se assim for o caso, porque a gente sabe que também tem muita separação que não é amigável, mas pensar com essa criança como vai ser o depois. Olha, a gente é amigo, se for o caso, né? O papai ou a mamãe vão ser sempre seu papai e mamãe, né? O seu espaço no nosso coração, ele vai ser sempre o mesmo. Isso é muito importante, Mara, porque a criança, diante disso, uma que ela pode se responsabilizar, achando que ela foi a culpada e fez alguma coisa errada. Outra, quando os pais começam a se relacionar, nossa, meu pai ou minha mãe vão me trocar, né? Porque se eles se separaram e não estão mais juntos, será que um dia eles vão se separar de mim? Será que meu pai vai gostar mais dessa pessoa do que gosta de mim? Ou minha mãe vai gostar mais dessa pessoa do que gosta de mim? Percebe a complexidade daquilo que pode advir de uma situação quando ela não é conversada? E é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente poder pensar em situações em que maneira não é uma, como que eu digo, uma receita de bolo, porque isso não existe na psicologia, né? Falar você tem que fazer assim ou assado, mas com certeza tem algumas diretrizes que auxiliam essa família a lidar de uma forma que torna esse momento que é sofrido, que é difícil, de uma forma mais favorável para o desenvolvimento. E olha só, falando na comunicação prévia, antes de acontecer esse momento da separação, a hora que você falou, Lu, da cena do pai com as malas na mão, indo embora, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: essa criança está se sentindo abandonada. Sim. E se não houver comunicação, corre esse risco também da sensação de abandono, de rejeição. Sim, sim, Mara, com certeza. Tanto é que na fala dessa criança fica que eu prometo ser bonzinho. Você está indo embora porque eu sou ruim, não fui bonzinho, não te obedeci, portanto você está me abandonando e eu sou ruim. Eu não vou mais fazer isso, e não tem nada a ver com a situação da separação em si. Então, sim, há muitas fantasias, né? Tanto essa de que, tipo, se meu pai e minha mãe, que antes eram um casal, que constituem uma família, se separam, então eles também podem se separar de mim. Eu também posso ser, né, colocado de lado, para trás, né? Então, a comunicação para explicar aquilo que está acontecendo é fundamental e é essencial, a partir da verdade, que é a finalização de uma relação que não mais vai acontecer da forma como acontecera, como foi constituída como família. E Mara, uma das coisas assim que eu também gostaria de dizer, que eu penso que seja fundamental, e que eu vejo isso recorrente também no consultório, é os pais, as pessoas de forma geral, tendendo a querer eliminar o sofrimento da criança. E é claro que tudo aquilo, né, que nós fazemos para as crianças, para os filhos, para as pessoas de forma geral, elas são carregadas de boas intenções, né? Mas o que eu quero colocar é que nem sempre aquilo que a gente entende como sendo favorável é. Né? E muitas vezes os pais costumam inventar coisas, não falar aquilo que de fato é verdade, né? E isso acaba sendo extremamente prejudicial. Outras coisas que os pais costumam fazer é a questão, então, porque é sofrido para nós vermos os filhos sofrer, né? Dói na gente, quem tem filho sabe disso, dói muito, mas é inevitável, Mário. Uma separação, ela é dolorosa para todos, mesmo que seja o melhor dos caminhos, né? Mas ela traz sofrimento. Seria estranho se essa criança não sentisse, né? Então, assim, há sofrimento, e o sofrimento, ele é parte da vida. Você sabe que recentemente eu até publiquei no meu Instagram, eu sigo uma pessoa que ela publica frases infantis. E eu fico encantada com a sabedoria das crianças, né? Porque é muita sensibilidade. E então são frases de verdade mesmo, verdade verdadeira. Eu já quero conhecer essa página. Vou te passar, né? São frases de crianças, acho que chamam. E uma delas dizia o seguinte: a mãe estava triste pelo falecimento de um amigo próximo. A criança percebeu, se aproximou da mãe e perguntou, né? Ela disse: tô triste pelo que aconteceu, mas muitas vezes eu não sei lidar com a minha tristeza. Aí a criança, no caso era um menino de 6 anos, disse: mas eu sei. Aí a mãe: como é que você faz? Ele falou: eu fico com ela, mamãe, porque ela passa.
É isso, A Mara. sabedoria de uma criança. Olha a sabedoria, eu fico com ela. Isso é necessário. Dor é para ser sentida, choro é para ser chorado. A gente precisa passar pela experiência da dor, chorar o quanto nos for necessário para a gente atravessar a dor. Né? Lembrar disso, atravessar a dor. Então, essa criança foi muito sábia, tipo, eu sei que ela passa, e passa. A dor se transforma. Né? Nosso sofrimento, ele não vai ser eterno, ele vai se transformar. Né? E é importante que a gente saiba disso e que a gente construa recursos e encontre as possibilidades de como enfrentar essa dor. Eu gosto de dar um exemplo, Mara, ocorrido comigo e com o meu irmão no falecimento do meu pai. Né? Algo extremamente doloroso, né, para nós. E num primeiro momento, logo no primeiro mês, eu não conseguia me deparar com fotos, com vídeos, né? Mas posteriormente a esse primeiro momento, né, de 2 meses, eu senti vontade de rever fotos e vídeos. E quando assim eu fazia, eu chorava muito. E quando meu irmão percebeu isso, ele me disse: Lu, para de ver os vídeos do pai, você está chorando muito. Eu parei, eu pensei e disse a ele: mas não é porque eu estou chorando que está sendo ruim. Eu ver esses vídeos é uma forma de eu matar a saudade. Então percebe como é carregado a tristeza, o choro, como algo ruim e negativo? E não é. E esse meu irmão, ele durante muito tempo, ele não conseguia se deparar com vídeo. E tá tudo bem. Percebe que não é uma receita? Para mim, embora fosse eu chorasse, estava sendo reconfortante vê-lo no vídeo. Embora eu tivesse saudosa e estivesse chorando. Para o meu irmão, diferente de mim, ele não se aproximava do vídeo. E tá tudo bem. Ou seja, cada um de nós, a gente precisa encontrar qual é o caminho para lidar com a nossa dor. O que daquilo vai ser mais confortável e a gente ser respeitado por isso. Mas assim como essa criança do exemplo disse, não negue sua dor. Fique com ela. Sinta, chore, que ela vai passar. Passa. A saudade que eu sinto do meu pai hoje e a dor que eu sentia inicialmente, ela foi se transformando. Não sinto mais a dor daquela forma, embora sinta saudade, sinta dor, ainda chore, mas não da mesma forma. Perfeito, Lu. Mostrando que a dor também é essencial para o ser humano. Lu, tem muitas perguntas ainda no nosso bate-papo, mas eu vou deixar para depois dos nossos comerciais. Então fica aí que a gente já volta. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... No trânsito, dê férias para a morte.
Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta falando sobre separação dos pais, como que a gente pode ajudar as crianças a lidarem nesse momento, nesse processo que é tão importante. Já aprendi muito aqui com a nossa convidada, mas ainda tenho mais para aprender e ela tem mais para ensinar vocês aí de casa também. Mas antes eu quero dar um recado para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância há... Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é realmente a melhor opção para você que deseja se sentir muito mais seguro e confiante com a escolha certa que fez para o seu filho. E agora sim, voltando a falar aqui com a Lu Rocha sobre esse assunto tão importante que é a separação. Lu, você conversou muito com a gente no primeiro bloco sobre a comunicação, a importância de explicar para as crianças que esse processo está acontecendo, que vai ter essa separação dos pais para que eles entendam melhor, não tenham aqueles sentimentos ruins. Mas eu gostaria que agora você explicasse melhor para a gente quais são as consequências negativas quando os pais não fazem esse processo da comunicação, ou até mesmo outra coisa que você trouxe para a gente, na intenção de proteger, querer que a criança não passe por esse momento de sofrimento. Sim, as consequências quando os pais não comunicam, uma delas é aquela possibilidade das fantasias serem diversas e a criança assumir a culpa ou responsabilidade por aquilo que não tem nada a ver com ela, né? Então isso é uma das consequências, né? Entre outras que podem ter, a criança, ela pode, quando ela não tem a possibilidade, Maria, a abertura de falar aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo, né? Ela vai guardar para ela, muito provavelmente, ou vai fantasiar de diversas formas. Então, assim, os pais darem essa oportunidade da explicação daquilo que está acontecendo com a confiança de que a criança é capaz de compreender, né? Desde que seja ensinado e falado de uma forma compreensível a partir também de cada faixa etária, porque o que eu digo é diferente eu comunicar isso para uma criança de 3, para uma de 5, para uma de 10, né? Tem formas diferentes de falar, mas toda criança é capaz de compreender e ela precisa de que aquilo que está acontecendo seja verbalizado, que seja dialogado, para que a partir disso ela mesma possa se expressar a partir das dúvidas que ela tiver, né? Então a criança vai poder se abrir perante aquilo que ela está sentindo e pensando, desde que essa abertura seja dada. Então as consequências maléficas de não fazer isso é trazer confusão para a criança, né? E é o mais comum acontecer, Mara. Quanto menor a idade da criança, mais os pais pensam que não é importante dizer porque ela não vai entender. É claro que ela vai entender. Ela não vai entender se aquilo não for falado e ela começar a ver que o pai que antes chegava toda noite do trabalho e jantava junto, não está mais. Onde está esse pai que agora não dorme mais lá? Cadê? O que aconteceu? Né? Então, a primeira coisa, quando eu falei, né, que eu ia falar não de receitas de bolo, mas uma diretriz, é exatamente essa. A verdade precisa ser dita, o diálogo precisa ser aberto, a criança é capaz de compreender a partir daquilo que lhe é falado. A falta de comunicação traz confusão e traz ainda mais sofrimento, porque como a gente estava dizendo, Mara, o sofrimento é inevitável, né? Mas, e por que o sofrimento é inevitável? Porque aquilo que você tinha antes não tem mais. Acabou, vai ser diferente, vai se transformar, mas não significa que vai ser ruim, necessariamente, né? Porque às vezes temos casais que estavam juntos e estavam vivendo uma vida que estava trazendo mais sofrimento para todos, eles estando juntos do que separados, né? Mas o sofrimento que eu digo que ele é inevitável é porque de uma configuração feliz que em algum momento existiu, que não existe mais, e tudo aquilo que a gente perde e deixa para trás e que traz uma mudança,
obviamente precisa de tempo para uma reorganização, para uma adaptação, para enfrentar aquele sofrimento e começar a viver novas experiências, né? Então, as consequências maléficas são essas: fantasias desastrosas, a criança se responsabilizar por algo que ela não tem nenhuma responsabilidade e uma confusão, né? Então, é preciso conversar, é preciso que esse diálogo seja colocado aí em aberto junto a essa criança, independente da idade que ela tiver. Ah, mas eu vou falar com meu filho que tem 2 anos? Sim, vai falar. E eles realmente entendem. Com 1 ano? Sim. Olha, agora o papai dormia aqui, né, com a mamãe, agora o papai vai morar nessa casinha, mostra a casa pro pai, casa do pai, você vai ficar aqui. E mostrando como aquilo vai se tornar uma nova configuração, né? Então, é possível, porque senão a criança que tinha o pai, mesmo com 1 ano de idade, tinha o pai que chegava todo dia, que fazia ela dormir, ou que ajudava em tal coisa, não tá mais, mas cadê? Sumiu? Foi para onde? O que aconteceu? Você vai ver o papai de tal forma, de tal jeito, enfim, mostrando essa configuração conforme a nova rotina foi sendo estabelecida, né? Lu, e falando no pai, não é uma regra, mas a gente sabe que normalmente o pai é quem fica longe da criança, né? Começa a passar menos tempo. Normalmente a guarda fica com a mãe, apesar de não ser uma regra. E aí tem uma questão também, que você deu uma pincelada no primeiro bloco, sobre os pais que não terminam numa boa, que não terminam de forma amigável e tem muitos conflitos. E aí tem uma outra questão que eu gostaria que você explicasse pra gente o que é a alienação parental e quais as consequências que isso pode trazer para uma criança. As piores possíveis, né? É extremamente desfavorável, Mara, quando né, deles ou ambos ficam colocando a criança contra, né, o pai ou a mãe. Isso é extremamente desfavorável, porque isso diz respeito à relação dos adultos, não à relação pai e mãe, né, ou a relação de pai e mãe, né, pai e filha, ou pai e filho, mãe e filho ou filha. Então, as consequências são extremamente ruins, porque traz um sofrimento extremamente doloroso, porque há uma impotência da criança em lidar com aquilo, e esse assunto não é dela. O amor que esses pais, né, sentem por ela, né, o espaço no coração desse pai e dessa mãe é dessa criança. E não é porque houve a separação que isso se transforma. A relação vai ser diferente no sentido, às vezes, de um tempo de convivência, mas não o amor, né? E quando há essa alienação acontecendo, né, por parte de um deles ou de ambos, né, perante a criança, o que eu vejo no consultório acontecer é algo de extremamente angustiante, doloroso, confuso, né, que a criança se mostra impotente porque ela é, né? Então, é muito importante que os pais pensem no desenvolvimento do próprio filho, né? Num desenvolvimento favorável e saudável, e isso requer que eles, entre eles, enquanto adultos, né, permaneçam aí com a raiva que eles possam ter um do outro, e que eles aprendam a lidar com isso, que é parte deles, né, e não da criança. Então, a criança precisa minimamente saber, como eu disse, da verdade. Não deu certo, se um dia a gente se gostou e se amou, ok, hoje a gente se desentendeu, hoje não está sendo possível nesse momento ser amigos e talvez nunca seremos, mas ele vai ser sempre seu pai ou sempre sua mãe. O espaço no coração dele vai sempre existir, no coração nosso, você sempre permanecerá como nosso filho amado. Enfim, é mostrar a relação de pai e filho, mãe e filho, e não do casal, né? Então, por mais difícil que seja, Mara, né, a relação conflituosa entre esse casal, que nesse momento se torna ex, né, por diversos motivos, pelo amor que esses pais têm ao filho, é importante que isso seja colocado numa relação de adultos, de ex-casais, e que não envolvam os filhos, né? Então, é muito importante dizer isso, porque o que eu observo, e novamente, né, às vezes um ou outro ataca, né, o pai na frente da criança, achando, tá lá brincando, não tá escutando, mas tá lá, de butuca,
né? Tá lá prestando atenção, sim, né? Então que esses adultos encontrem pessoas que eles desejam, né, soltar aí a voz, né, em relação ao que sente pela outra pessoa, para que essa raiva, para que essa tristeza, para que essa decepção, para que essa mágoa, sei lá, né, todo sentimento que for envolvido, ele possa ser colocado, externalizado. Aliás, deve, mas deve ser direcionado para a pessoa certa, né? Isso pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser até em terapia, mas nunca para a criança, porque isso só tende a trazer malefícios, nenhum benefício, nenhum. Só piora a situação. Com certeza. Segura a emoção e coloca o filho em primeiro lugar. Com certeza. É a saúde emocional de uma criança e depois que vai refletir na vida adulta que está em jogo. Com certeza. Lu, o programa está chegando ao fim, passa muito rápido. Passa mesmo. Mas antes de despedir, quero colocar você numa sainha justa, mas Vamos tenho lá. certeza que você vai sair muito bem. Assim espero, né? Que é para já encerrar com chave de ouro. Uma situação em que o casal percebe que já não tá um relacionamento legal, vive conflitos dentro de casa, discussões, alteração de voz perto das crianças, como a gente falou muito aqui no programa. Eu quero o seu posicionamento como psicóloga, como aquilo que você vivencia em consultório. O casal que tá para se decidir, de qualquer forma, sabe que vai trazer consequências. Se continuar no relacionamento, vai ser desafiador. Se sair, também tem desafios ainda maiores. Se eles estão para tomar uma decisão, pensando na criança, qual que é seu posicionamento entre um casal, insistir naquele relacionamento dentro disso tudo que está acontecendo, ou deles se separarem, mesmo sabendo de tudo que virá depois. Mara, acho que eu vou me sair bem Tenho certeza. nessa saia justa, porque assim, percebe que nessa sua pergunta, embora isso seja até possível e recorrente de pais, né, pensarem, eu permaneço nesse relacionamento que já não está dando certo por conta dos filhos, né? Eu digo que isso, se assim for, traz um peso extremamente ruim e desfavorável para a criança. Por quê? Quem deve decidir pela sua vida, daquilo que lhe cabe, lhe faz bem, que lhe traz ou não felicidade, é o adulto. Eles, entre eles, né, nós adultos somos responsáveis pela nossa vida no sentido de a gente tentar buscar aquilo que nos oferece maior possibilidade de alegrias. A gente manter algo, um relacionamento que está desgastado, onde não há mais amor, onde há dificuldades por conta da criança, não tende a trazer um ambiente favorável ao desenvolvimento da criança. Pelo contrário, se torna um peso, né? Eu sou uma criança que mantive um casamento a troco de infelicidade. Então, assim, se os pais querem tentar ficar na relação por eles, porque eles acham que isso pode ser algo que ainda tem a possibilidade de remanejos para que eles fiquem juntos, na tentativa deles tentarem ser pessoas ainda felizes juntos, ok, são tentativas que os casais fazem, né? Mas não que essa tentativa deva ser feita por conta das crianças, né? Então isso é muito importante de deixar claro, né? E embora, como a gente estava dizendo, né, Mara, a separação ela possa trazer sofrimento, ela não significa que ela seja maléfica, porque já vi situações, por exemplo, de casais extremamente em conflitos, brigando, numa desarmonia, a criança apresentando naquele convívio um sofrimento extremo diante disso, e quando os pais se separam, embora haja sofrimento, e por que há o sofrimento? Porque não vai ser mais uma família como já houve em algum momento, mas não significa que esse sofrimento é por conta... Não significa que o fato dos pais se separarem seja ruim para essa criança, pelo contrário, eu sofro porque não existe mais, mas também tem um aspecto favorável que é, agora eles não brigam, agora eles conseguem conversar, agora meu pai consegue se despedir da minha mãe com um sorriso no rosto, agora eu vou para casa do meu pai e tá tudo bem, agora eu fico com a minha mãe e tá tudo bem, minha mãe tá mais leve, meu pai tá mais calmo, percebe? Então assim, o sofrimento ele vai ser inerente porque há uma mudança.
há uma mudança que não vai ser, portanto, igual àquilo que aconteceu num determinado momento, que foi uma família que viajava junto, que almoçava junto, que passeava junto, né? Então, esse é o recado, né? Cada um deve descobrir se vale a pena viver por si, né? E não para fazer algo para o outro, porque se eu faço isso, o risco de todos estarem felizes é muito maior. E realmente você saiu muito bem, tá vendo? Que bom! E é comum, eu vejo mesmo, tem muitos casais que não deram certo como um casal, né, nesse relacionamento, mas se dão muito bem como pais dos filhos. Exatamente, exatamente. Lu, perfeito. Adorei a sua participação aqui, ajudou com muitas dúvidas, tenho certeza que alguém ali de casa precisava desse programa, que veio e caiu como uma luva. E sua presença é sempre muito necessária, principalmente todo esse conteúdo que você trouxe aqui pra gente. Te agradeço mais uma vez por sempre aceitar o nosso convite. Fico sempre à disposição, porque para mim também é um prazer, Mara, estar aqui, estar nesse programa que desde o início eu achei ele maravilhoso, né? Tenho acompanhado e vejo, né, os temas com muita importância que realmente trazem extrema contribuição, né? Estou aqui com você e me vem o sentimento, parece que eu te conheço há tanto tempo. É verdade, eu tenho essa sensação também. É a sintonia. Então, muito obrigada mesmo e foi um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído de alguma maneira. Prazer é sempre nosso. E você aí de casa, agradeço também pela sua participação aqui com a gente, por ter nos acompanhado. Espero que tenha gostado desse programa. Com certeza gostou, né? Que ficou aqui até o final. Quer conhecer um pouco mais a Lu Rocha? Vou deixar aqui embaixo o Instagram dela para você já seguir ali, acompanhar os conteúdos e entrar em contato se for o caso. Te vejo no próximo programa. Até lá!